Estamos então aqui preparados para falar sobre feras da alma, o que a antroposofia tem para dizer sobre essa questão muito importante daquilo que aparece no ser humano, daquilo que transcende o ser humano, daquilo que você vê ao olhar-se no espelho. Eu quero só colocar o aspecto da água. Quando o inimigo, Satanás, foi lançado nesse mundo, aonde ele foi lançado? Nas águas. O nosso planeta chama-se Terra por uma questão não democrática, porque existe muito mais água do que terra e mais peixe do que homens. Mas, na verdade, como quem manda aqui não é democracia, a nossa democracia é oposta, então chamamos de planeta Terra, que os nossos 25%, porque é ali que nós vivemos e por isso sofremos inundações, né? Com a agressão da própria natureza que diz: eu sou a água. Quando o inimigo foi lançado nessa água, o que aconteceu? Os seres reptilianos, anfíbios, todas essas situações, elas têm uma visão demoníaca e uma visão misturada daquilo que vai acontecer e está acontecendo e sempre acontecerá. Vem Jesus. O que Jesus faz? Anda sobre as águas. O que Jesus faz? Ele entra no Rio Jordão. O Rio Jordão não abriu, o que abriu foi o céu, né? Josué entrou no Jordão, abriu. Moisés entrou no Mar Vermelho, abriu. Jesus entrou no Jordão, abriu. Quem? O céu. Para mostrar que o céu está controlando a água. E aquela situação, então, a pessoa faz o quê? Ai, eu estou afogado nas drogas. Eu estou afogado em dívidas. Eu estou afogado nos problemas. Porque o inimigo está usando essa dimensão da água para escravizar as pessoas. E o que o Senhor fala? Quando o espírito maligno sai das pessoas, o que ele fica buscando? Buscando os lugares áridos. Por que ele busca os lugares áridos? Porque ele não quer viver na água. Mas nós temos que repreender Satanás e dizer: volta para o fundo dos abismos. E não arrasta ninguém para lá. Mas é o que ele tem feito. Porque as pessoas não estão percebendo a autoridade que tem para lidar com essas coisas. Por isso, nós não queremos ser na água. Jesus andando em cima das águas. Quando depois ele eliminou o endemoniado gadareno, que estava nos porcos, ele falou assim: os demônios foram para os porcos, onde os porcos foram, se jogaram nas águas. Então a água é um destino. O que fala em Apocalipse? Eu vi novos céus e nova terra. Os primeiros céus e as primeiras terras já passaram e o mar já não existe. Olha só, na cidade de Jerusalém não tem mar. Porque o juízo do inimigo foi feito completamente e nós temos vitória sobre esse juízo. Por isso, tudo que você ouvir da questão das feras, você reconsidere a sua posição de autoridade. Muito bem, Betão. Pegando o gancho do Betão, as feras vivem onde? Vivem no abismo espiritual que existe na alma do ser humano. As feras da alma são os seres do abismo. Nas profundidades do abismo da alma é que a gente pode encontrar essas feras e que elas podem influenciar o nosso pensar, sentir, o querer e até tomar em conta da nossa personalidade. Então, feras da alma e abismo, tudo a ver, Betão, você acertou na mosca para variar. Betão é o cristão mais inspirado que eu conheço e o mais antropósofo de todos os cristãos. Ele sabe tudo por intuição, por inspiração e por imaginação espiritual. O tema das feras da alma, ele é muito complexo. Então, eu já combinei aqui com o Betão que nós vamos dar um curso para vocês sobre possessão espiritual, as feras da alma relacionadas às doenças psíquicas, todas elas. Nós vamos relacionar uma a uma. Qualquer doença que tenha em qualquer CID, Código Internacional de Doenças, sobre doenças psíquicas, nós vamos relacionar com a atuação de cada uma das feras da alma, com o dragão que existe na alma, com principados, com potestades. Tudo isso vai fazer parte do nosso curso. Por quê? São horas e horas de conversa e a maneira como realmente o conhecimento ele é transmitido é através de uma pergunta sincera de uma outra pessoa, de uma dúvida sincera. Então fica muito mais rico tratar desse tema das feras da alma na profundidade que a gente gostaria de tratar, através de um curso. E é claro, depois nós vamos disponibilizar de alguma forma todo o conteúdo desse curso para as pessoas que não puderem fazer o curso, para que elas possam fazer depois, no segundo momento. Mas é tão importante esse tema que merece um curso. E além de merecer um curso, eu queria dizer para vocês que eu escrevi há 2 anos atrás, um livro que chama-se A Medicina à Luz das Ciências Espirituais. Na realidade, ele é um
uma série de livros, e a série como um todo chama-se A Medicina à Luz das Ciências Espirituais. E o primeiro, deixa eu olhar aqui, o primeiro volume da série é As Manifestações Espirituais como Origem das Doenças Psíquicas. Esse livro eu vou estar publicando, acho que até o final desse primeiro semestre do ano de 2025, eu vou estar publicando tanto digitalmente quanto fisicamente. E aí vocês vão poder ter acesso, ele já conta hoje com 210 páginas, eu tenho que lapidar, ajustar algumas coisas, ele vai sair com umas 240, 250 páginas pelo menos, em que tudo aquilo que a gente está falando aqui, você vai poder ver detalhadamente, começando com Freud, começando com Jung, antes disso, falando do momento atual que a gente vive, falando do Covid, falando de uma série de coisas, relacionando com toda a questão dos números do Apocalipse, todas essas coisas estão relacionadas e o livro vai trazer tudo isso e vai trazer um monte de demonstrações de como a nossa ciência materialista ela é totalmente falha, o coração não é uma bomba, a teoria da evolução de Darwin é uma teoria que nunca foi comprovada, aliás, já tem um monte de teoria falando o contrário, o Big Bang é uma grande mentira, é uma grande falácia. Todas essas coisas estão sendo abordadas no livro para quebrar a sua forma de pensar aceitando o materialismo. Eu demonstro no livro como todas essas coisas são coisas falsas da ciência materialista e aí dá uma abertura maior para que você possa entender a psicologia através das ciências espirituais, através das ciências esotéricas, de maneira mais aberta. Então, esse livro vai trazer todas essas coisas. Então, dito isso, eu estou mais tranquilo para fazer uma abordagem aqui que é uma abordagem superficial, não dá para ser uma abordagem profunda. Mesmo assim, é uma abordagem muito interessante que vai mudar os seus paradigmas. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Betão, ou sigo? Não, pode seguindo. Muito bem. Então, é o seguinte, o que a gente veio elaborando é que o Freud falou do id, do ego, do superego, o Jung falou da sombra, resumidamente. E eles falaram sobre tudo isso de forma muito superficial, mas mesmo assim a gente conseguia fazer um pequeno paralelo com a referência que existe das ciências materialistas modernas. Quando a gente chega na questão das esferas da alma, o mais próximo que existe delas na ciência materialista moderna é o que a ciência vai chamar de núcleos psicóticos. A pessoa atingiu os núcleos psicóticos dela e aí ela teve um surto. Então, é o mais próximo que chega e de maneira muito superficial. Nenhum psicólogo, ninguém da área de saúde, ninguém de qualquer área da ciência materialista moderna vai saber deixar claro para você o que são esses núcleos psicóticos. Assim como ninguém vai deixar claro o que é nenhuma das patologias tratadas pela ciência moderna. Porque a definição das patologias é por sintoma. Aí cria-se um espectro, porque tem muito sintoma disso, sintoma daquilo, aí o espectro autista, o espectro disso, o espectro daquilo, porque tem vários sintomas que são sintomas em comum. Somente as ciências espirituais vão nos dar uma base verdadeira para saber qual é a origem de cada um desses desequilíbrios, se é no pensar, se é no sentir ou no querer, e também sabendo que embaixo desse nível do pensar, do sentir e do querer, que são forças da alma, há seres espirituais. Somente entendendo isso é que a gente vai verdadeiramente entender cada uma das patologias. E é isso que eu vou trazer uma parte disso no livro e que a gente vai trazer com profundidade no curso que eu e Betão vamos falar, que é sobre as doenças psíquicas e possessão espiritual, quais são os seres espirituais na origem e na manifestação de todas as doenças psíquicas. E aí que a gente entra nas esferas da alma. As esferas da alma, elas são conhecidas de todas as antigas tradições. E mesmo tendo acesso a todas essas antigas tradições, Freud e Jung negaram a existência dessas forças da alma, negaram a existência desses seres, porque eles não conseguiram incorporar dentro das suas teorias de maneira satisfatória a existência desses seres sem falar de seres espirituais. Muito bem, então vou dar um exemplo. O principal exemplo é esse daqui, olha. O guardião do limiar é o Cérberus. Quem é o Cérberus na mitologia grega? Cérberus é um cão que fica na porta do Hades. E ele diz para quem está tentando entrar no Hades, o Hades é o submundo, ou é o inferno, são as profundezas da alma. Em outras palavras, o Hades é o abismo, que você acabou de falar. Cérberus, ele está na entrada do abismo.
E aí ele diz para as pessoas que querem entrar no mundo espiritual passando por ele. Ele diz o seguinte: se você ousar atravessar o meu portal, eu vou te devorar, eu vou te destruir do outro lado. E todos os grandes... A palavra do oráculo, né? Devora-te, destrói-te, né? Do oráculo de Delfos, né? Do oráculo... Conhece ou devora-te, né? Conheça-te ou te devoro. É. Exatamente. Tem a ver. E também, não, vem desde Platão, conheça-te a ti mesmo. Sim. Mas é a mesma coisa. A frase que está aos pés da esfinge também é uma frase semelhante, é a mesma frase. A esfinge... Porque o conhecimento e a morte estava presente no Éden. Quando o homem comeu a árvore do bem e do mal, ele morreu. Né? Então, essa condição dos fenômenos espirituais estão aplicados. A serpente foi o primeiro animal que entrou. A esfinge, Betão, é uma das manifestações desse guardião do limiar. É um ser híbrido e é um guardião do limiar também, porque a forma como esse ser aparece em diferentes culturas é diferente. Uma coisa é a cultura grega, que veio no 4º período cultural pós-atlântico. A cultura egípcia ela veio no 3º período cultural. Então, esses seres se manifestam de forma diferente em diferentes épocas. Mas quem que é Cérberos? Para fazer aqui uma relação com a Bíblia, que também é 4º período cultural. Cérberos é filho de... Deixa eu olhar aqui o nome da mãe dele. Cérberos é filho de Equidna com o Tifão. Quem é Equidna? Equidna é um ser que ele é metade mulher e metade serpente. Equidna é o que na Bíblia é chamado da rainha da Babilônia. Equidna é essa rainha da Babilônia, ela é o que é chamado na Bíblia de Lilith também. Lilith, ela é a rainha dos demônios, ela é uma mulher dragão. Por quê? A serpente, ela foi serpente numa época, depois ela foi dragão. Então, em diferentes épocas, você vai ver como Equidna, como essa mulher, metade serpente, ou você vai ver como uma mulher que é metade mulher e metade dragão, que é como a Lilith é descrita dentro dos livros judaicos mais antigos, toda a tradição judaica. Então, nós estamos falando sempre de seres espirituais que estão presentes nas diferentes tradições. E aí o pai de Cérberos é o Tifão. Esse Tifão, ele é um ser, é o Typhon, o Tifão. Esse é um ser que é um ser monstruoso, um ser horrível de se olhar. E essa é a forma que é dada para o pequeno guardião do limiar, que acompanha sempre os animais da alma. Então você tem um ser que é um ser horrendo, um ser repugnante, que é o pequeno guardião do limiar, que de certa forma é um pai das 3 esferas da alma. Assim como o Tifão, que é um ser horrível, é o pai de Cérberos. Tudo isso está relacionado. E a gente vai ter também uma outra relação, que é a relação pelo fato de que o mesmo Tifão e a mesma Equidna são pais não só de Cérberos, mas são pais também da Quimera. Aí o que a Quimera tem? Tem uma cabeça de cabra, tem uma cabeça de leão, tem uma cauda de serpente, e muitas vezes ela é representada também com uma 4ª cabeça, que é a cabeça de um dragão. Então é a mesma representação, de um lado, dos 3 animais da alma, numa diferente apresentação, e esse dragão, que é a 4ª imagem que se manifesta, representa a sombra que existe na alma. Essa sombra quem é? Essa sombra é o que o Betão chamou aqui do Satanás. Essa sombra é Ahriman. O dragão representa o Ahriman na nossa alma. Representa Satã, ou Satanás, na alma do ser humano. Nós falamos aqui em outros podcasts que a gente tem de um lado o espírito e a alma, e de outro lado a gente tem a sombra e principados e potestades que atuam através da sombra. Essa sombra é a porta de entrada para esses seres, e essa sombra é também quem domina essas 3 forças negativas da alma, essas 3 esferas da alma. Tudo isso está relacionado. Então funciona da seguinte maneira, essa questão das esferas da alma. No pensar, quando a fera da alma está atuando, a gente tem dúvida.
E quando a gente tem dúvida durante muito tempo, a gente enlouquece, começa a trabalhar com falsos conceitos, com ideias erradas, e depois de um tempo, não suportando mais essa oscilação da dúvida, a gente acaba travando numa interpretação da realidade que é a mais simples, mais superficial possível, que é a visão materialista da vida. A gente não consegue considerar todos os outros níveis e aí a gente trava numa visão materialista da vida. Então, essa é a atuação primária dessa fera da alma. Depois, num segundo momento, a gente tem como atuação da fera da alma o nosso sentimento. Nesse sentimento, é o ódio que prevalece, mas o ódio não é a segunda manifestação. Por quê? O nosso polo intermediário aqui, coração e pulmão, o nosso sistema rítmico, é a parte mais nobre do ser humano. Então, antes desse lugar aqui ser atacado, essas forças da dúvida, elas vão primeiro se manifestar no nosso querer, no nosso inconsciente. E a partir do nosso inconsciente, elas vão gerar enormes medos no ser humano. Esse medo incontrolável, esse medo que se formou no inconsciente, ele vai gerar um movimento que aí sim vai atuar depois atacando a parte mais nobre do ser humano, que é o sistema rítmico, coração e pulmão, e aí tudo aquilo que deveria se transformar em amor vai se transformar em ódio. Então esse é o mecanismo pelo qual essas feras se manifestam. Mas eles estão disponíveis também em outras culturas. Eu falei aqui da cultura grega, eles também fazem parte de todo o conhecimento do budismo tibetano. O budismo tibetano nos explica que isso que o Steiner chama de limiar do mundo espiritual, que é primeiro o limiar do subconsciente e depois o limiar do inconsciente, ele é habitado por seres que são cavaleiros completamente armados e que quando você entra despreparado no mundo espiritual, eles vão te atacar e vão te destruir. Esse limiar do mundo espiritual no budismo tibetano é chamado de Bardo. Então existem os 3 cavaleiros do Bardo que atacam as pessoas que entram despreparadas nesse mundo espiritual. O que é entrar despreparado no mundo espiritual? É entrar no mundo espiritual sem ter feito a devida conexão com o próprio Cristo. Nas palavras do cristianismo, é isso que a gente pode dizer. E o que é isso em termos filosóficos? É entrar no mundo espiritual sem um verdadeiro desenvolvimento moral. Por quê? Da onde vem a força desses seres para nos atacarem? Eles vêm das próprias imperfeições da alma que a gente carrega ao entrar no mundo espiritual. O mundo espiritual não permite a entrada de pessoas que carreguem coisas negativas na sua alma. Somente quem tem uma alma pura pode entrar no mundo espiritual sem que nada de mal lhe seja causado. E quando a alma não é pura e ela entra no mundo espiritual, é a própria projeção de tudo aquilo que há de negativo na alma que vai depois se manifestar como um ataque de seres espirituais à alma. Então, quem está atacando a alma humana são os próprios seres da alma humana. Mas essa alma imperfeita e que não tem uma autoconsciência sobre tudo aquilo de negativo que ela carrega, vai achar que o ataque está vindo de fora. Mas não, o ataque é de seres que vivem nela mesma. Que são quem? As feras da alma, os animais da alma. Eles não são demônios exteriores que vêm atacar o ser humano. Eles vivem no ser humano. E se o ser humano não se desenvolve moralmente, se ele não se conecta ao Cristo, ele ao entrar no mundo espiritual, ele é atacado. O Douglas Gabriel diz uma frase muito bonita, muito marcante como imagem, que todos os seus pecados mortais e todas as suas faltas vão ser jogados na sua cara como armas te atacando quando você entra no mundo espiritual despreparado. Então é o que você leva para o mundo espiritual e que não poderia levar, que vem ao seu encontro como forma de ataque. E como é que essas coisas ocorrem? Essas coisas só ocorrem em processos de iniciação mal sucedidos. Quando a pessoa tem um surto psicótico em que ela é tomada por alguma dessas feras da alma, o que acontece é que ela usou de algum meio indevido para entrar no mundo espiritual. O maior exemplo é o uso de drogas. Quando você toma uma droga, essa droga vai fazer você acessar o mundo espiritual não por uma preparação moral, de uma prática de meditação que funcione durante anos da sua vida, por uma prática de respiração que
funcione, por uma conduta moral adequada que ajudou você a se tornar mais íntegro, mais inteiro, mais individual, mais formado, que é o desenvolvimento do eu através da força do espírito atuando na alma humana. Se você não tem isso e você entra no mundo espiritual, você vai entrar através de um atalho, e todo atalho é destrutivo. E é isso que acontece, então, quando você entra no mundo espiritual usando drogas. Só que hoje, minha gente, não é só com drogas. Por que a gente tem enormes surtos psíquicos? O exemplo da droga é o mais fácil de entender. Da droga você já vai direto para o inconsciente, já vai direto para o abismo e você é completamente dominado por forças que tomam o lugar da sua consciência, do seu inconsciente e do subconsciente. Mas tudo que a gente vive no mundo moderno, a começar pelo pensamento materialista, é um mecanismo da gente entrar no mundo espiritual de maneira despreparada. É uma iniciação mal sucedida. Por quê? O materialismo nos afasta de qualquer moralidade, o materialismo nos torna cada vez mais egoístas, cada vez com pensamentos mais maldosos, o uso da inteligência para o mal, o uso da inteligência para fins egoístas, a traição, a mentira. Olha as redes sociais hoje, o nosso mundo é uma mentira para todos os lados que a gente olha, não há espaço mais para a verdade. Todas essas coisas são coisas que elas fragmentam as forças do seu pensar, do seu sentir e do seu querer. O pensamento materialista vai fazer que a gente tenha um pensamento dissociado do sentimento de amor. E é esse pensamento dissociado do amor que vai fazer com que o mal possa se manifestar no pensamento. Mas houve uma racha, houve uma quebra, houve uma fragmentação. Fica aqui do lado o corpo etérico e o corpo físico. O corpo etérico é o corpo do amor, é o do sentir. O físico é o inconsciente. E do outro lado fica a alma, com as forças do pensar, com as forças astrais e o espírito aqui desse lado. Nessa fragmentação aqui, entram várias forças espirituais negativas que, independente do uso de uma droga, elas vão imprimir no seu corpo etérico diretamente, sem a atuação do eu, sem a atuação do Cristo, eles vão imprimir uma série de pensamentos, de sentimentos e de impulsos para a ação que são totalmente demoníacos. E esses impulsos que são colocados na sua alma, eles já representam um processo de iniciação mal sucedida. Por quê? Você atravessou o limiar do mundo espiritual. Esses seres, eles estão entrando diretamente no seu corpo etérico, quando você deveria ter todo um processo em que só se manifesta aqui o seu espírito através da sua alma, a alma através do corpo etérico, e aí dando impulsos para o corpo físico. Então, tudo que a gente vive no mundo moderno já nos leva a processos de iniciação mal sucedida, ou seja, a que a gente se defronte com seres espirituais negativos, que podem ser os seres que vivem na nossa alma, ou então esses seres dão simplesmente a porta de entrada para que outros seres coloquem impulsos na nossa alma. O conceito de iniciação mal-sucedida é esse, o contato precoce e despreparado com seres que vivem no nosso subconsciente e no nosso inconsciente e que aí dão margem para a entrada de outros seres que vão nos dominar. E isso, gente, é algo muito objetivo. Eu dei aqui num outro podcast os exemplos do Douglas Gabriel, que ele fala que ele já participou de centenas e centenas de eventos onde pessoas viram extraterrestres. Então, teve manifestação aqui, ali, normalmente perto dos grandes lagos americanos, tem várias localidades ali que é o maior índice de ocorrências. Primeiro, ele desmistifica tudo isso para dizer que em 90 e tantos % dos casos, isso daí é manobra do exército americano, são naves criadas pelo exército americano, eventos criados pelo exército, que tem exatamente o objetivo de dissociar, de fragmentar esses níveis do ser humano, do pensar, do sentir e do querer, para manipular depois através da mídia, subconscientemente ou inconscientemente, o ser humano. Mas ele diz que nesse momento em que o ser humano vê uma aparição de algo que ele considera uma nave espacial, um ser extraterrestre, uma abdução, todas essas coisas, que o ser humano não consegue lidar com aquilo e encaixar isso dentro do seu sistema de pensamento. Na hora que o pensamento perde a sua lógica, perde a razão, há uma força que dissocia as forças da alma. O pensamento ele fica perdido, fica solto. E esse pensamento que ficou grande, perdido e solto, se desconecta das outras duas forças da alma, do sentir e do querer. E aí o que ele explica é que nesse momento, seres espirituais como anjos caídos,
que são seres luciféricos, arcanjos caídos, que são seres arimânicos e satânicos. Esses seres, eles entram na alma humana e eles criam na alma humana as imagens de qualquer coisa que eles queiram. Imagens, sentimentos, vontades. Você pode ser programado por esses seres para pensar coisas horríveis, para sentir coisas horríveis e para fazer coisas horríveis. E além desses seres de hierarquias elevadas, existem os seres também dos sub-reinos. Os mesmos elementais que vivem numa ayahuasca, que vivem num cogumelo mágico, que vivem numa cocaína, que vivem num crack, que vivem numa heroína, em muitas dessas drogas, que são esses seres elementais de frequência muito baixa, que são parasitas e que entram na consciência humana para tomar o lugar do Cristo, do nosso eu, do nosso espírito, esses seres também podem entrar na alma nesse momento, ou no corpo etérico especificamente, e criar qualquer tipo de impressão sensorial. Se vocês olharem hoje na internet, tem um monte de vídeo já sobre neurociência que diz que se você pensa numa imagem muitas vezes e mentaliza ela muitas vezes, ela vai ter mais força para você do que uma imagem real que você percebeu com a sua visão sobre o mundo exterior. É o mesmo conceito, só que aqui é automático e feito por seres espirituais em processos de possessão espiritual. Então, todas essas coisas que podem parecer desconectadas da realidade, hoje a nossa própria ciência moderna explica. E a gente vai tratar de tudo isso em detalhes quando a gente estiver fazendo o nosso curso sobre doenças psíquicas e possessão espiritual. Muito bem, então você está sabendo da origem. Quem resolve na origem muda o destino. Agora as pessoas estão passando, dando voltas e voltas e voltas, cartelas e mais cartelas, para se manter o quê? Escravo de uma indústria farmacêutica? Sim, que também dissocia a personalidade, a mesma coisa, não falei aqui. Mesma situação. Todos os remédios alopáticos, eles dissociam as forças da alma. Eles vão destruir o seu sistema nervoso. Só um parênteses, Sim. a máxima das ciências espirituais, do Ayurveda e da antroposofia é: preserve o sistema nervoso acima de tudo. E a máxima das ciências alopáticas é: cuide da parte, trate um sintoma, trate um órgão, trate um sistema do corpo, um tecido do corpo, mesmo que com isso você vai destruir uma parte do sistema nervoso. Então são lógicas opostas. E aí todos esses medicamentos alopáticos, o que eles fazem é cuidar de uma parte e destruir o sistema nervoso. E ao destruir o sistema nervoso é o veículo da alma. Ao destruir o sistema nervoso, você o enfraquece e você cria todo esse processo de fragmentação das forças da alma. Quando eu falei aqui antes que o Douglas Gabriel vê 3 dragões na cabeça de quem está possuído pelos animais da alma, é porque aquilo que deveria ser uma única personalidade integrada na sua alma, e o espírito controlando com total autoridade, pensar, sentir e querer, e mantendo esses 3 coesos e alinhados, essas 3 forças da alma, elas se fragmentam e uma fica mais forte do que a outra, se oscilando, e essas forças agindo em total dissonância, em total discordância, com total independência, sem nenhuma integridade, sem nenhuma coordenação, elas que causam todos os processos de loucura, de desequilíbrio psíquico do ser humano. A esquizofrenia, por exemplo, é um desenfrear da força do pensar. Quem é esquizofrênico vive no pensar, quer ler tudo, quer estudar tudo, fica trancado, vira um ermitão, ou então é preso num determinado pensamento, e normalmente é um pensamento totalmente ilusório, e aí ele enlouquece com aquilo nos seus pensamentos, porque o pensamento ficou maior do que o sentir e ficou maior do que a vontade. E aí, quando ele fica maior, desintegrado das outras duas, ele fica totalmente fora de controle. O borderline, o que é? É quando a força do sentimento, ela desenfreia, ela fica maior que as outras duas, e aí você é totalmente manipulado pelos sentimentos. A característica do borderline, que ninguém fala verdadeiramente e de maneira correta dentro da psicologia, é que o borderline, ele é simplesmente um fantoche, um marionete, porque o sentimento desenfreia, ele pode ser manipulado através do seu sentimento por qualquer força externa ou então por seres espirituais que tomam a personalidade dessa pessoa e aí manipulam tudo através do sentimento. Sentimentos de atração e de aversão. Eu vou chamar aqui de amor, mas não é amor, é paixão. Paixões desenfreadas ou então um ódio extremo são os mecanismos que
que se manifestam dentro da alma de uma pessoa borderline. Por quê? Ele perde completamente a razão, o sentimento, a paixão ou a aversão é maior do que tudo. Ele perde totalmente a vontade, aquele impulso positivo da vontade divina, por exemplo, se manifestando acima do seu inconsciente, isso não chega mais no nível da consciência porque ele está totalmente dominado por esse impulso desenfreado. Por isso que o borderline, ele às vezes ama, ele às vezes odeia. Ele ama aqueles que são do seu grupo, ele odeia as pessoas que não são do seu grupo. Esse é o mecanismo. E aí, num terceiro nível, o desenfreamento das forças do querer, onde ele fica maior do que tudo, cria o psicopata. O psicopata é aquele para o qual os fins justificam os meios. O psicopata faz qualquer coisa porque ele não tem nenhum sentimento. Ele mente, ele engana, ele manipula. Um pedófilo que fala com as crianças na internet e consegue convencer a pessoa a ir para um determinado lugar para encontrá-la, sem que essa criança fale para os seus pais e revele isso para ninguém, é porque ele tem um poder hipnótico sobre a outra pessoa. Ele faz com que essa vontade dele, que é gigante e que é de um ser demoníaco que tomou conta da personalidade dele, ela controle a vontade do outro, ou ela controle o sentimento do outro, ou o pensamento do outro, por processos espirituais, por hipnose, por manipulação do subconsciente, ou até por tomar o inconsciente da pessoa e fazer o que ele quer que essa pessoa faça. Ou fazer com que a pessoa faça o que ele deseja. Então esse é o psicopata, uma força desenfreada na vontade, onde tudo se justifica para a satisfação dos seus desejos egoísticos, na melhor das hipóteses, ou então dos seus desejos demoníacos, no limite dessa hipótese e no limite de uma possessão espiritual. Então todo esse é o contexto em que se manifestam essas feras da alma. E aí eu queria, para fechar aqui hoje, e nós vamos ter outros momentos para a gente tratar disso em podcasts e mesmo fora do curso, o que eu queria dizer é o seguinte, para pegar um gancho do que o Betão falou lá atrás e que é muito importante. O Rudolf Steiner diz, num texto de 1917, que é de uma série do O Karma da Inverdade ou O Karma da Mentira, onde ele fala de toda a manipulação inconsciente que levou à Primeira Guerra Mundial, ele vai falar, num dos capítulos, sobre o desencarceramento do eu, que é a perda do nosso espírito atuando no polo inferior, no polo mediano e no polo superior. A gente vai tratar disso com detalhes, vale um podcast inteiro só para falar sobre isso. E aí ele vai dizer ali, em 1917, que um dia toda a psicologia vai se basear nesse conhecimento. Que tudo aquilo que existe vai ser substituído por esse conhecimento das ciências espirituais, mostrando como o desencarceramento do eu, como o eu não atuando no polo inferior, no polo mediano e no polo superior, e outras forças atuando em cada um desses níveis da constituição do ser humano, que é também corpo físico, corpo etérico e corpo astral, como isso tudo ia dar o grande norte para que toda a psicologia fosse baseada nisso. Então, quando a gente está aqui criticando a psicologia, a gente não está fazendo isso de uma maneira leviana. A gente está fazendo isso embasado em ciência espiritual e dentro de uma linha muito clara que nos foi dada pela antroposofia e por Rudolf Steiner. O nosso papel aqui é dar esse primeiro impulso, criar essa primeira semente para uma total reviravolta do que a gente tem que entender sobre psicologia, porque a gente tem que entender primeiro o ser humano na sua configuração espiritual, para depois entender e fazer qualquer tratamento desse ser humano. E a psicologia ela tem que deixar de ser uma ciência materialista, ela tem que se tornar uma ciência espiritual. E o processo está certo, gente. Pessoas maravilhosas estão hoje ligadas à psicologia, mas é para essas pessoas maravilhosas que a gente está falando e que estão dispostas a ouvir algo novo e mudar em 180 graus a sua visão de mundo. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que o Rudolf Steiner, no ano de 1925, já no ano da sua morte, ele vai fundar a Escola Superior de Conhecimentos Espirituais. E essa Escola Superior do Espírito, ou de Conhecimentos Espirituais, a tradução a pé dele é a Escola Superior do Espírito. Essa Escola Superior do Espírito, ela vai desde a sua primeira aula, ele deu 19 lições, e aí ele veio a falecer, não é completo esse trabalho dele, da Escola Superior do Espírito.
Desde a primeira aula, ele vai falar exatamente das esferas da alma. Essas esferas da alma, elas falam para o ser humano que atravessa o limiar. Então ele vai dizer, não com as palavras dele, mas para mostrar que são seres espirituais, ele vai falar o que o iniciado, o que o clarividente, que atravessa o limiar do mundo material, mas não entra totalmente no mundo espiritual, ele fica nesse limiar, ele fica nessa porção intermediária, o que ele vai experimentar, como esses seres vão se manifestar. E ele faz isso para mostrar que, quando você entra no mundo espiritual de forma incorreta, você vai ser enganado com delírios e com ilusões, porque existem seres enganadores no limiar do mundo espiritual que vão querer enganar o ser humano com ilusões sobre o que ele vai experimentar na realidade espiritual. E aí o Steiner, o que ele faz é, para afastar completamente a possibilidade de que alguém ache que está tendo um delírio, ou de que o estudo disso coloque em dúvida se há uma manifestação legítima e verdadeira de seres espirituais e de clarividência, é que ele vai deixar bem claro que o que se experimenta nesse limiar são esses animais da alma e, além deles, a sombra e o pequeno guardião do limiar. Isso como forças negativas. O dragão também que existe na alma humana. Ele vai objetivar tudo isso para que a gente tenha certeza do que a gente encontra nesse limiar do mundo espiritual. Desde o começo ele fala desses seres. E ao longo da construção dele, o que ele vai dizer é o seguinte, ele vai trazer o Cristo como o grande guardião do limiar, que é aquele ser a quem a gente tem que recorrer para, nesse limiar do mundo espiritual, poder enfrentar essas feras e ganhar a batalha com elas. Não ser seduzido pelas forças do abismo, mas se elevar espiritualmente. Isso é dado pela atuação do nosso anjo da guarda, pela atuação de Micael, São Miguel, e pela atuação do Cristo no limiar do mundo espiritual. Só que a gente só consegue acessar esses três aqui, o nosso anjo, Micael e o Cristo, na figura do grande guardião do limiar, se a gente tiver desenvolvido forças morais, forças espirituais, para acessá-los nesse momento. É a imagem da Bíblia, Betão, de que a gente tem que entrar no vale da sombra com a lamparina cheia de óleo, que a gente tem que ter o óleo na lamparina, que a gente tem que desenvolver os nossos talentos. Todas as parábolas na Bíblia que falam de preparação, elas estão se referindo a essa preparação para que um dia a gente entre com as devidas forças na alma, dadas pelo Espírito, nesse limiar do mundo espiritual. E isso é inevitável. A importância desse nosso tema atual é que o mundo atual já está vivendo uma realidade de limiar do mundo espiritual. Tudo que a gente vive no mundo de hoje, de tecnologia, de mentira, dessa maluquice lá do USAID nos Estados Unidos, da maluquice de qualquer governo, tudo que a gente ouve de deturpação e desvio na ciência, do ataque à religião, da perda de uma verdadeira religiosidade, dos falsos profetas, do anticristo, momentos apocalípticos de revelação do mal todo que atua no mundo e momentos apocalípticos de revelação de todo o bem que existe para nos ajudar a superar esse mal. Tudo isso está acontecendo porque nós já estamos vivendo no limiar do mundo espiritual. Nós atravessamos definitivamente esse limiar em 1998, não tem mais volta. Ou a gente aprende a enxergar os seres espirituais que atuam na alma e como isso se manifesta como sintomas de doenças psíquicas, aprende a classificar cada uma dessas doenças pela sua origem e a partir daí ter um tratamento adequado, porque problemas no corpo físico têm que ser tratados no corpo físico, problemas no corpo etérico tem que tratar o corpo etérico, problemas no corpo astral tem que tratar o corpo astral, problemas no eu tem que tratar o eu. Aí, e da mesma maneira, querer, sentir e pensar, cada um desses níveis requer um tratamento completamente diferente. E o que a gente tem hoje disponível pela ciência moderna é simplesmente uma droga que ceda todo mundo, ou várias drogas que cedam todo mundo, não curam nada, vão tratar do sintoma, simplesmente para que o grau de periculosidade daquela pessoa que está tendo um surto psicótico, que está tendo um estado de agravamento de alguma dessas doenças psíquicas, ele se torne um mal menor para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Ele vai ser anestesiado para isso. Só que o que acontece
acontece quando se anestesia uma pessoa com essas drogas? Você simplesmente tirou o espírito da mesma maneira, é o mesmo mal que está sendo causado pelas forças espirituais, o espírito também é afastado por essas drogas, a alma fica enfraquecida porque é o espírito que dá força para a alma, e aí, no lugar da consciência do nosso espírito se manifestar na nossa personalidade humana, a gente vai dar lugar também para essas forças elementais das drogas. Esses demônios que existem em qualquer droga vão tomar um pedaço da consciência humana. Por que a pessoa fica calminha com isso? Porque é a maneira desses demônios se perpetuarem ali. Quanto melhor for, entre aspas, o efeito aparente de uma droga que ceda ao ser humano, mais esse ser humano vai ser entupido dessa droga pela nossa ciência moderna. E quanto mais entupido ele for, mais esses seres que não podem ter uma experiência física no momento atual de desenvolvimento do planeta Terra, eles vão ter essa experiência física como parasitas dentro da alma humana. Então esses seres são muito inteligentes e eles sabem o que eles fazem. Eles estão escondidos atrás das drogas e eles fazem tudo aquilo que é bom para eles. Então existe essa pseudo-aparência de uma melhora, não tem nada disso. O buraco está sendo só cada vez pior. Por isso eu pergunto, vocês conhecem alguém que usando essas drogas se curou efetivamente de algum desses problemas psíquicos, psiquiátricos? É só um resultado momentâneo, uma melhora momentânea. Depois vem um estrago muito maior, é jogar sujeira para baixo do tapete, tomar qualquer uma dessas drogas. Porque todo o conhecimento vem de um lugar errado e vem inclusive do Freud com o uso de drogas. Então só mudou o tipo de droga, mas o efeito é o mesmo, é a possessão por seres elementais que estão tomando a consciência do ser humano, substituindo o espírito, substituindo o eu, para que eles experimentem uma vida humana. Toma um pedaço do pensar, toma um pedaço do sentir, toma um pedaço do querer e toma até um pedaço do livre-arbítrio do ser humano. Rouba um pedaço do espírito do ser humano. Então essa é a gravidade do momento que a gente vive. E aí, para que a gente entenda tudo isso, eu volto ao ponto inicial, antes desse enorme parênteses, o Steiner criou um curso, que é essa Escola Superior da Ciência do Espírito. E aí eu queria trazer para vocês uma última imagem, para vocês entenderem a gravidade desses animais da alma. Quando o animal da alma toma o nosso pensar, ele vai trazer para a nossa fisionomia, para a nossa personalidade humana e para o nosso corpo físico. O corpo físico, ele é o último que é tomado em processos de possessão espiritual. Primeiro é o corpo astral, depois é o corpo etérico, depois é o corpo físico. Quando esse ser toma o corpo físico do ser humano, num estado gravíssimo de possessão demoníaca e muito difícil de reverter, você vai ter todos os fenômenos de olhos vidrados ou olhos vitrificados. O que é um olho vidrado, um olho vitrificado? É um olho que se tornou uma substância totalmente materializada. E a gente sabe, pela poesia até, de que os olhos são a janela da alma. Quando um olho está petrificado, está vitrificado, isso é um sinal de que uma forma de pensamento totalmente materialista, totalmente morta, totalmente rígida, tomou conta do pensamento do ser humano. Ali ele não tem mais nenhuma possibilidade de ter pensamentos vivos, de ter livre-arbítrio, de ter qualquer força criativa. E, nesse momento em que os olhos estão vitrificados, ele se tornou um marionete no pensar dessas forças elementais e, através delas, de demônios que podem tomar a alma humana. Quando eu disse forças elementais, eu quis me referir a um caso que me veio aqui. Quando eu tinha 15 anos de idade, a mãe de um amigo meu matou os 3 filhos e se matou. E ela estava fazendo um tratamento espiritual tomando essa droga ayahuasca. Ela fez o tratamento achando que era ótimo, um chazinho que é um chazinho bobo, um chazinho bom, entrou lá numa seita dela, é uma seita que fala de Jesus, que fala do Cristo, que na realidade, de novo, os falsos profetas e algo anticrístico manifestando nessas seitas, e aí ela ficou completamente maluca, ela escreve uma carta linda para o ex-marido, está numa reportagem de jornal, a gente pode colocar na descrição tudo isso foi noticiado nos jornais, inclusive que ela estava fazendo um tratamento espiritual, e ela falou para mim, porque eu passei todos os finais de semana na casa deles de praia, lá no Guarujá, na Enseada, porque eu surfava nessa época, passei o Réveillon com eles, e o meu amigo sempre me pedia ajuda para falar com a mãe dele, dizendo, ela está muito estranha, ela anda que nem um zumbi, ela parece um robô, ela parece um autômato, ela fala um monte de coisas esquisitas, e você pode falar com ela, Galvão?
tentar ver o que está acontecendo com ela, me ajuda, nós estamos desesperados, não sei o que lá. Ele era o irmão mais velho, tinha 15 anos, tinha um outro de 12 ou 13 e uma menininha de 9. Todos muito queridos, muito meus amigos de colégio. Então eu falava com ela e eu via como ela estava completamente adulterada. E eu ouvi dela que ela estava tomando um chazinho na seita dela. Enfim, essa droga, ela fez com que um elemental fosse a porta de entrada, tomasse completamente conta da consciência dela, outros demônios entraram e isso eu pude ver e todo mundo viu porque ela tinha esse olho vitrificado. Que eu só vim entender o que é quando eu comecei a estudar os textos da Escola Superior da Ciência do Espírito. Isso era uma escola fechada, ninguém tinha acesso. Se você procurar na internet, primeira classe da Escola Superior da Ciência do Espírito, vocês vão ter todos os textos e vocês vão poder ler o que cada uma das feras fala. E uma delas se descreve: eu tenho olhos vitrificados. Então, está tudo lá, é assim que esses seres se apresentam. Num segundo nível, você tem o ser que vai se apresentar como o ser do sentir, e a grande característica dele é a característica do ódio. E esse ser, ele tem uma estrutura alongada, como se ele fosse uma cobra em pé, uma naja pronta para dar o bote. Esse ser tem toda a energia, que é a pior de todas, que já é na fronteira para o eu ser totalmente perdido em possessão demoníaca, porque a última fronteira é a do sentir, essa é a parte mais nobre do ser humano. Esse ser, ele tem a forma de uma cobra. É a mesma cobra que aparece para quem usa ayahuasca, para quem usa o santo daime, que é um outro nome para essa droga. E aí, num terceiro nível, a gente tem a fera do querer. Essa fera do querer é o que no candomblé, na Umbanda, se manifesta como a pombagira. O Steiner desenhou esses seres e ele é exatamente como a pombagira. O que ele tem? Ele tem deformidades. Esse ser tem garras e presas, é a grande característica dele. E se você falar com psiquiatras que trabalham em hospícios, eles vão falar muito de terem visto as pessoas perderem a sua forma humana. O nível mais profundo da alma é esse nível do querer. Então, quando a fera da alma toma o corpo físico nesse nível do querer, o ser humano vai perdendo as suas formas humanas. Ele se retorce todo, ele faz movimentos que é impossível a gente fazer num estado normal. Tanto no seu rosto, ele mostra as garras, transformação de toda a musculatura, tudo se transforma de uma maneira que é um ser que tomou conta dali e ele muda as feições, ele muda toda a forma do ser humano se mexer. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi a fera do pensar, a fera do sentir e a fera do querer tomarem completamente o corpo físico de uma pessoa. Isso é assustador e é exatamente como o Steiner descreve que acontece. E hoje eu posso saber que todas essas coisas são verdades espirituais porque ele deixou isso codificado para a gente. Eu tive essa experiência de adentrar no limiar do mundo espiritual e perceber a atuação desses seres em diferentes níveis, desde o pensamento de uma pessoa até o sentimento de uma pessoa, até o corpo físico da pessoa, a total tomada de uma pessoa em possessão demoníaca. Então, tudo isso é um tema muito forte para mim e que eu, dentro de uma visão cristã da vida, me coloco na tarefa de compartilhar. E ninguém melhor, meu amigo Betão, para trazer todos os outros aspectos que a gente tem da Bíblia, com uma propriedade, com conhecimento e com uma visão correta de tudo que eu não conheço nenhuma outra pessoa que tenha, para que a gente possa então fazer isso para todos os tipos de público e atender principalmente ao público cristão de hoje em dia. Por quê? O caminho hoje para enfrentar essa loucura dessa ciência materialista é uma ciência espiritual. E o melhor lugar para puxar o fio do novelo, para criar uma mudança de pensamento, uma conversão no pensamento das pessoas, na visão de mundo das pessoas, é para aquelas pessoas que já têm na sua pureza do coração o contato com a religião, o contato com a espiritualidade. Esse é o nosso papel aqui, é isso que a gente deseja fazer. Meus amigos, muito obrigado. Vou passar a palavra para o Betão aí para ele fechar. Maravilha, maravilha. Ó, você vai entender o seguinte: nas 5 quedas do homem, o que existiu? Adão teve o quê? Adão teve dúvida. Porque ele ouviu a serpente. Mas será que falou isso? Não, certamente que não falou. Você não vai morrer coisa nenhuma. A serpente instilou dúvida. No pensar. No pensar. E é lá que ela age mesmo. Ali que ela vai agir. Essa dúvida trouxe para ele medo.
e ele vai e se esconde. É o segundo nível. É o segundo nível. Então, a história da Bíblia é a história dos desequilíbrios psíquicos. Sem dúvida nenhuma. A queda do homem é a queda dos desequilíbrios psíquicos. E quando vem Jesus, ele fala uma coisa: nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo vai fazer você se alimentar de certezas. Vai fazer você enfrentar com convicção. Não ter medo, ter ousadia. Não ter dúvidas, ter fé. A segunda queda do homem em Caim foi raiva. Descaiu-lhe um semblante. Ele ficou com inveja e com ciúme. O que você precisa? Do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Depois, na geração de Noé, uma confusão absurda de misturas. Filhos de Deus, filhos dos homens, sexualidade, mulheres que escolheram, gigantes na terra, nefilins. É como as pessoas que têm fantasias sexuais e acham que o cumprir das suas fantasias vão trazer a ele satisfação. A grande mentira. A pessoa está cada vez mais em níveis maiores de drogas. Sabe o que diz a Bíblia? Não vos embriagueis, enchei-vos do Espírito. Isso aí Então, mesmo. as ayahuascas da vida e todas as divisões e distorções de tirar a sua consciência, o Espírito Santo te visita com absoluta consciência. Ele quer trazer a você essa vitória. Na dúvida, eu vou ter fé. No medo, eu vou ter coragem. Na raiva, eu vou ter domínio próprio. Na confusão, eu vou ter discernimento, que foi a Torre de Babel. E na geração de Noé, que foi a contaminação, eu vou ter a marca do Espírito Santo. Muita água para você ser limpo e lavado. Que o Espírito tem um fruto poderoso em você. Vai te trazer fé, vai te trazer ousadia, vai te trazer domínio próprio, vai te trazer limpeza de dentro para fora. E vai trazer a você discernimento, equilíbrio e sabedoria. É isso que nós cremos, é isso que está à sua disposição, é isso que nós estamos aqui para trazer a você uma visitação, uma operação e uma oportunidade para você viver a marca desta vitória. Não vos embriagueis, enchei-vos do Espírito. O Espírito, eu falei hoje de manhã na rádio, é vento, Deus dando direção. Depois, ele vem como a marca da água, o Espírito Santo nos lavando. Depois, como óleo, o Espírito de Cristo nos capacitando. E depois, como fogo, o Espírito de Jesus. Porque Jesus, como homem e Deus nessa terra, ele passou o fogo para queimar o quê? Queimar aquilo que não vai ficar. Madeira, feno e palha. Para ficar o quê? Ouro, prata e pedras preciosas. Sofrimento é a maior bênção que existe para aquilo que é negativo sair da sua vida. Então, cuidado com o sofrimento. Não cure o sofrimento. Deixa que o sofrimento te cure. Se você entender isso, você vai ser muito mais feliz. Muito bem, valeu demais, meu querido amigo. Estamos juntos, foi demais essa palavra aqui, certo? E você está preparado para muito mais. E nós vamos então, nesse podcast, nesses nossos canais, termos aí conexão e termos aí convergência. Valeu demais. Shalom Adonai. A paz do Senhor esteja convosco sempre. O Senhor seja com o seu espírito. Amém.